Bom dia a todos, bem-vindo a mais um Café com Forex, dia 27 de fevereiro de 2024, bem-vindo a mais um Café com Forex, e hoje, né, galerinha, começamos aí o dia, né, olhando aí grandes movimentos em alguns mercados específicos, né, e o mercado que eu acho que mais chama a atenção de todos, né, principalmente pelo tamanho do movimento que a gente tem visto aí nessas últimas 24 horas, é o Bitcoin, né? Como vocês podem ver, neste exato momento, 3,20% de alta, né? Talvez você fale, putz, mas 3% do Bitcoin é nada. Mas o grande movimento realmente aconteceu ontem, tá, galera? Antes do fechamento, né? E hoje a gente só vê um pouco de continuação dessa, né? Mas olha só, né? A vela de ontem realmente, ela que retirou, né? Dessa região que a gente ficou aqui trancado como um range, né, um canal aqui, e, né, com essa explosão que tivemos, galera, a gente viu que a gente estava na região de, né, de basicamente 51 mil ali, e já estamos em 56. Então, pegando dessa pequena mínima ontem, ó, que a gente fez aqui, né, com a alta, né, que batemos aí durante a noite, foi um pulo de 12%, né, e da mínima até onde a gente está no preço atual até agora, é de 10,60. Então, um gigante movimento aqui no Bitcoin, né? E a gente mesmo já tinha falado, né, galera, que esse Bitcoin poderia sim subir, né? Isso aqui já tinha sido nossa análise no Bitcoin, né? Eu pessoalmente não consegui pegar esse movimento de alta, tá, galera? Basicamente, eu não consegui. Eu peguei uma pequena venda aqui nessa região, tá? Mas logo saí porque eu só queria fazer realmente um scalp, porque eu imaginava que poderia fazer uma correção dessa região, e realmente, né, galera, uma correção minúscula aqui, olha só o tamanho da correção que tivemos aqui para um outro movimento de alta, né, absurdo. Mas, enfim, tecnicamente, um movimento que, né, não me pega de surpresa, porque a gente tinha falado, né, que o mercado poderia esperar chegar a média do diário, chegar um pouco mais perto do preço, para daí entregar um movimento, a continuação do movimento de alta, né? E basicamente isso aconteceu em um tiro, né? Em um tiro que aconteceu aqui no Bitcoin, né? Olhando já outros mercados, né, galera? Vocês podem ver, né, que tamanho de movimento assim no Forex bem tranquilo, né? Agora olhando aqui platina, né? Que é um mercado que basicamente teve um dia bem de queda ontem, hoje está conseguindo voltar já acima de 1%, mas realmente foco aí, como vocês podem ver claramente, nos criptos, né, sendo esse gigante movimento aí, tá? E o artigo da Reuters, né, menciona isso, né, falando que o Bitcoin ultrapassa 57 mil, né, com essa grande compra, com esses grandes compradores entrando no mercado, né? E uma das coisas, né, galera, que fez que esse movimento realmente começasse ontem de alta, tá? Foi um artigo publicado por uma empresa de software chamada MicroStrategy, né, que é um site realmente bem usado e seguido, né, por muitos que gostam de investir na área de criptomoedas, falando que havia comprado recentemente em torno de 3 mil bitcoins por um desembolso, né, por um valor de 155 milhões de dólares, tá? Então, tendo, né, empresas, tendo, né, notícias que, né, já aconteceram basicamente 2 semanas atrás, que foi aquela aprovação do ETF, né, do Bitcoin ali nos Estados Unidos, tudo isso, né, tem, né, recentemente levado o Bitcoin para cima, e ele não tem parado, né, galera? Muitos acreditavam que após essa notícia, né, essa aprovação do ETF do Bitcoin nos Estados Unidos, poderia, né, talvez ser o momento que Bitcoin talvez descesse, né, por aquela frase, né, aquele aquele jeito do mercado reagir, né? Que ele anda antes da notícia oficial, e quando anda, né? Todo mundo já comprou, todo mundo já fez um belo dinheiro, e aí começam a garantir seus lucros, né? Isso faz que o preço então caia. Então tem aquele ditado, né? Compre no humor e venda na notícia, né? Mas isso realmente não tem acontecido, tá, galera? A gente tem visto o Bitcoin subindo antes e subindo agora, realmente, depois dessas notícias. Então, isso realmente é interessante anotar,
né? Lembrando que o Bitcoin, então, né, se a gente olhar tecnicamente aqui nos gráficos, vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente. Olhando no gráfico semanal, para a gente conseguir ver ele em mais detalhes, galera, o que vocês podem notar comigo é que a gente basicamente está chegando agora e quase tocou no 786 FIB de toda essa pernada de queda, tá? Então, a alta recorde, que foi em novembro de 2021, com a mínima que fizemos aqui em novembro de 2022, tá? A gente basicamente quase chegou nesse 786 FIB, obviamente uma resistência que tem que ser bem considerada e vamos ver, né, o que esse Bitcoin quer fazer. Agora conseguindo, né, galera, voltar em cima do 786 e segurar em cima dela, né, com certeza a gente pode ver o Bitcoin então vindo brigar perto dessa região aqui do 68, dos 65 mil, né, na minha opinião. Então, obviamente, voltando, né, para as altas recordes aqui no Bitcoin, tá? Então, realmente um gigante movimento aqui. Obviamente, né, querer comprar Bitcoin agora a longo prazo faz muito sentido, né? Mas para quem já comprou há um tempo, para quem ainda, né, tá pensando em fazer alguma coisa aqui, fiquem bem atentos, tá? 57, loucura, tá? Outro mercado também que tem subido tanto, não nessas últimas 24 horas, mas eu diria que nos últimos dias, né? Realmente tem sido a bolsa japonesa. A gente até comentou sobre isso, né? Já em alguns cafés com Forex anteriores, mas, né, para quem não sabe, a bolsa japonesa ela quebrou a alta dela recorde, né? Lembrando que a alta dela recorde é bem diferente das bolsas americanas, né? Porque olha só, a alta recorde da bolsa japonesa foi feita, olha só que loucura. A alta recorde era exatamente, tá? No fim e começo ali de 1990, tá? Então, desde então, né, vocês podem ver que a bolsa teve então uma grande tendência de queda, né? Onde deu uma boa queda até 2003, deu uma boa subida aqui 2003 a 2007, e aí veio 2008, né? A crise financeira derrubou de novo a bolsa japonesa, fazendo uma pequena nova mínima, abaixo da mínima de 2003. E desde então, né, galera, tem estado, né, nessa subida. Lógico que não com toda aquela velocidade igual os americanos, mas tem se recuperado. E finalmente, tá, galera, a gente rompeu então essa alta que fizemos ali, alta recorde. E estamos aqui quase chegando nesse último alvo FIB aqui também, né? Mas o que eu quero falar é sobre as razões, né? Porque essa bolsa japonesa está subindo dessa maneira, né? Não tem acontecido nada específico no Japão, mas ele está se beneficiando com alguns fatores, né? Número um é o fator da inteligência artificial, né? Isso, né? O Japão ali, né? Um país que é muito... É um país que faz muitos componentes, né? Que realmente a inteligência artificial realmente caminhe para frente. E uma delas, obviamente, é a produção de chips, né? E realmente da própria tecnologia e tudo mais. Então, o Japão tem se beneficiado com isso. Várias empresas japonesas têm visto suas ações subindo, né? Por a gente estar nessa hype de, do, do, do IA, né? Da inteligência artificial. E por isso, né, o Japão tem sentido então isso. Também, segundo ponto é que segundo ponto eu diria que é o Banco do Japão que, né, até agora não tem dado nenhum grande sinal que realmente vai aumentar as taxas de juros. Então isso mantém os mercados em uma forma até um pouco animada, tá? Por não ver essas taxas de juros subindo como muitos acreditavam que isso poderia acontecer no início desse ano, né? Meio desse ano e até agora basicamente nada muito mudou, tá? Isso realmente chama muito atenção. E terceira, né, que é algo que menciona esse artigo, é que, né, com tudo que está acontecendo na China, que a gente viu a bolsa chinesa, né, caindo tanto que até o governo chinês, né, meio que está, digamos, né, que meio que proibindo, né, investidores e tudo mais vender as ações, tentando não deixar ela cair mais do que já caiu, né? E muitos então estão tirando seu dinheiro da própria China e colocando então no país vizinho do Japão, querendo aproveitar, obviamente, pelo movimento de alta que está acontecendo ali e também querendo escapar um pouco desse risco, né, que as ações chinesas têm tido
nessas últimas semanas e meses, né? Então, esses 3 pontos, né, galera, eu diria que são 3 grandes pontos que realmente faz que, esse mercado, né, tenha grandes razões para, né, continuar a subir e, obviamente, tem sido 3 grandes razões que esse mercado tem conseguido, então, romper e fazendo novas altas, né, altas que a gente não vê desde 1990, como eu mencionei para vocês. Então, isso é interessante anotar, não pelo fato das razões, mas em si, né, como que as coisas funcionam no mercado financeiro, né? Às vezes, aquele mercado específico, talvez não chame tanta atenção, mas por acontecer coisas ao redor dele e coisas que beneficia ele também, em um certo ponto, faz que, né, o preço realmente caminhe de uma forma realmente bem legal para cima ou para baixo. E, enfim, é algo que a gente tem que aprender, sempre estar, né, procurando oportunidades como talvez essa, né? Por exemplo, quem gosta de operar no Brasil, quem gosta de investir no Brasil em ações e tudo mais, começar a imaginar o que pode acontecer, né, em breve que possa ajudar talvez as ações brasileiras subir, né? Questões como essa. Então isso realmente, né, é um exemplo que podemos seguir, né? Olhando o calendário de hoje, né, galerinha, um calendário tranquilo, né? Podemos ver, ontem mesmo não tivemos nada muito de interessante. Lembrando que ontem à noite tivemos dados de inflação do Japão que vieram um pouco acima do esperado, porém não acima do mês passado, tá? Então, mês passado, como vocês podem ver, a taxa de inflação veio em 2,6, esperado que caísse para 2,1, veio em 2,2, então não muita diferença aí, até ok, mas o núcleo de inflação, né, mês passado era 2,3, esperado 1,8 e veio 2. Então, os dois, né, principalmente o núcleo, não caiu tanto como esperado, tá? Então, isso é algo que a gente tem que mencionar aí. Já olhando, né, os dados de hoje vocês podem ver que teremos aqui encomenda de bens duráveis às 10h30, índice de preços de imóveis, tá, às 11 e confiança do consumidor ao meio-dia. Tá? E daí, dados de petróleo às 6h30 já da tarde, e daí teremos a decisão da taxa de juros do Banco da Nova Zelândia, que é esperado nenhuma mudança hoje, tá, galera? Eles permaneçam dando os mesmos sinais, que estão de olho realmente bem na inflação, que se precisar aumentar a taxa de juros, eles vão aumentar, e coisas do estilo, tá? Então, não espero muita coisa aí do Banco da Nova Zelândia, como a gente já não tem visto, né? Há quase um ano. Então, não espero muita novidade aí, para ser bem sincero, tá? E antes da gente pular para os gráficos, não se esqueça da Axie, tá? Onde tem o programa da mesa proprietária da própria corretora, que você pode chegar até ter $1 milhão, tá? E até 90% dos lucros, tá? Não tem taxa para participar desse programa. E para saber mais detalhes, galera, realmente em detalhes, para não ficar muito longo aqui o café, recomendo que você assista uma live, tá? Eu comento sobre a Axie Select, tá bom? Só entrar aqui no nosso canal, clicar em lives, e aí uma das lives ali é sobre a Axie Select. Clique ali e você vai ter uma noção melhor ainda de como realmente funciona a Axie Select, tá bom? Dê uma olhadinha. E mesmo caso você não queira participar da Axie Select, não tem problema, você pode ter uma conta normal, tá? E onde você então vai poder operar mais de 220 instrumentos com spreads baixíssimos, entendimento em português, você pode escolher uma alavancagem até 500 por 1 e tudo mais. Então, dê uma olhadinha, links na descrição. Lembrando também do bônus de 100%, tá, galera? Quem depositar no mínimo $200, sendo o seu primeiro depósito, você vai receber 100%, o mesmo valor depositado, você vai receber como margem na sua conta, então você vai ter o dobro para operar os mercados financeiros, tá? Então aproveitem essa promoção. A promoção até o fim desse mês já está quase terminando. Tá? Lembrando que essa promoção não vale para Axie Select, porém te ajuda no começo, né? Porque para entrar na Axie Select você vai notar que precisa de ter uma pontuação, e para ter pontuação você tem que operar normalmente na sua conta. Então esse bônus aí pode, enfim, caminhar, ajudar a conseguir esses pontos aí pelo menos e fazer um lucrinho legal, né? E que realmente é sempre bom, né? Então vamos dar uma olhadinha então nos mercados, galerinha, começando pelo Dollar Index, né? O dólar a gente tinha mencionado ontem que não estava com uma cara muito boa, né? Essa foi a nossa visão de ontem, porque
realmente, né, galera, como vocês podem ver, ele não está conseguindo fazer novas altas, está fazendo novos fundos, né? E ontem, né, a gente mencionou, olha só que interessante, tá? Ele poderia chegar no 618, no 618, poderia fazer um pullback, a gente até desenhou essa região como sendo resistência, voltou para nossa resistência e desde então, né, galera, tem resumido a venda, tá? Exatamente como a gente tinha desenhado e analisado, isso é bem legal, aqui no Dollar Index. E hoje vocês podem ver, né, galera, novas mínimas, chegando muito próximo agora do 78 PIB. E aqui que tem que ficar de olho, tá, galera? Porque ontem eu mencionei para vocês que se o dólar for fazer um possível triângulo, basicamente vai ser dessa região, tá? Entre o 618 e o 786 FIB. Então, uma cautela, tá? Desse dólar aqui, talvez perto dessa região, sentir aqui uma certa defesa, voltar mais uma vez para cima, tá? Talvez até aqui, ou talvez até a linha de cima, tá? E daí, mais ou menos é isso, tá? Mas enquanto, tá, galera, estiver entre o 786 FIB e essa linha de cima, é ainda um mercado que podemos ainda dizer que talvez não esteja, assim, das melhores condições para operar, porque ele tem dado alguns zigue-zagues para cima e para baixo, tá? Então isso é interessante. Agora, já o outro lado é se ele conseguir fechar abaixo desse 786 FIB. Se caso ele consiga fazer isso, galera, aí sim, para mim confirma um grande rompimento nesse dólar. E é um dólar que basicamente, tá? Eu sinto que talvez a gente esteja querendo buscar aí, né? Talvez de volta ao 103,00. Pode ser um grande movimento que a gente pode ter, a gente pode ver aqui nesse dólar. Vamos dar uma outra análise dessa forma. Então, estamos parando no 786 FIB, no 618, tá? Desse FIB aqui, e desse maior, tá? Quase no 382, né? Então, é isso, galera, basicamente, tá? Fechando abaixo dessa linha azul do 786 FIB, abre portas pra gente vir aqui, ó, pra essa região do 103,30, 103,20, tá? E depois um 103,00, que é essa região vermelha aqui, ó, tá? É basicamente o que eu acho, tá bom? Então, bem interessante esse dólar, né, por estar nessa tendência, mas eu só ficaria animado na compra com fechamento em cima dessa linha azul, tá bom? Então, acho que tem que respeitar mais a tendência de baixa, porque é isso que a gente tem estado no curto prazo, mas só mudar essa tendência de baixa para para alta com fechamento em cima dessa linha azul, tá bom? Antes disso, complicado fazer alguma coisa. Já o euro, né, tá nessa região de resistência, pertíssimo do 618, né, tentando agora quebrar essa região, mas lembrando, né, que temos o 786 FIB aqui logo acima também, e depois disso ainda temos essa resistência, foi aonde a gente parou ali no dia 22, tá? Então, alguns obstáculos que podemos dizer assim que temos aqui ainda no euro, tá? Mas, eu sinceramente eu só ficaria mais confortável na compra com esse fechamento aqui em cima dessa região vermelha, tá? Quanto isso, é um euro que tá gatinhando, tá? Tá gatinhando e não tá andando tanto, né? Como vocês podem ver, tá gostando muito de ficar agarrado, né? Ele agarra por bastante tempo, depois sobe, agarra bastante, depois tenta subir e, enfim, né? Não é o melhor movimento técnico que a gente espera, mas enfim, o euro tá aí, tá tentando agora estabilizar em cima do 618, lembrando que temos resistência 0,870 e depois aqui na região perto do 0,890, tá? Na minha opinião, aqui no euro, tá? Agora, né, para um outro lado, esse euro não pode agora voltar abaixo dessa mínima de ontem, tá? Então, se por acaso a gente começar e fechar abaixo dessa região aqui da mínima de ontem, para mim confirma talvez uma possível volta do euro, né? Basicamente ele falhando nessa região aqui, e aí não vai ficar muito legal, né? Olhando pelo diário, vocês podem ver que a gente está na região do 382, tá? Uma região que, né, vocês podem notar aqui, não é uma região, né, muito fácil de ultrapassar. Então, se a gente começar, né, ver aqui certos topos sendo criados nessa região no curto prazo, dentro dessa região vermelha do diário, para mim deixaria um pouquinho, né, um pouquinho desanimado, tá? Então, só isso, mas de novo, né, só venda com esse movimento aqui, pensar em venda aqui em cima, eu acho que é um pouco arriscada, tá?
Então, mais ou menos é isso. Já olhando a Libra, galerinha, é basicamente a Libra dentro desse possível triângulo, né? Tá aqui, ontem mesmo a gente tinha mencionado. Eu, pessoalmente, mesmo que ele rompa esse triângulo, não sei se eu operaria esse par. Ao mesmo tempo que a gente está dentro do triângulo, a gente também tem esse possível, né, canal aqui, ó, né, de alta, enfim. E tendo o zigue-zague dos dois lados, né, que algo que ainda complica ainda mais a nossa a nossa visão sobre a Libra, né? Então, dentro desse triângulo, mas para mim, de novo, né, galera, um fechamento aqui em cima do 1,27 pode abrir portas para subir talvez mais 50 pips para cima. Agora, se ele quebrar esse triângulo e esse canal, tem suporte já logo abaixo, que é aqui no 26,50, tá? Bem range, bem trancada essa Libra. Tem muito o que falar sobre ela, não. Né? Tá bem complicado aqui a Libra, tá? Então, fiquem de olho nesses preços aí, mas, sinceramente, não vejo nada muito legal. Dólar canadense também permanece aqui, né? Ontem a gente não conseguiu passar muito acima desse 35,30 mais uma vez. Conseguiu sentir uma possível resistência ali. Mas voltamos para o meio do range, tá, galera? Que é um péssimo local para você pensar em fazer novas operações, tá? Então, para mim, a questão aqui é ou você espera ele descer ali embaixo para você pensar na compra, ou você espera ele voltar aqui para cima para pensar em uma venda, tá? No meio, sempre o seu risco vai ser sempre maior, seu stop loss vai ser, né, maior do que o seu alvo, provavelmente, ou no máximo 1 por 1, que não faz sentido, tá? Então, para mim, não vejo nada muito interessante aqui também não, tá? Então, fiquem de olho nesse dólar canadense. Vamos ver se a gente consegue chegar nesses extremos aqui, né? No topo ou na mínima do range. Mas enquanto tá aqui no meio, para mim eu tô fora, tá? Dólar Yen, esse aqui ontem começou a me animar aí bastante, tá, galera? Por ter chego então nessa alta aqui, ó, daquele dia 13, isso, 13 de fevereiro. A gente chegou quase ali, mas não conseguiu e logo já começou a voltar para baixo, tá? E como vocês podem notar, não muito legal, porque agora conseguimos esse fechamento abaixo dessa região vermelha, tá? Confesso que isso não é uma notícia muito boa, principalmente para mim, que estou comprado nesse par. Obviamente, tá? Não tenho risco algum nesse par, porque essas duas compras que eu fiz, o meu stop tá aqui, ó. Tá? Então eu estou garantindo já um bom lucro dessas duas posições. Mas obviamente, né, galera, se eu estou segurando a posição até agora é porque eu acho que eu posso conseguir um lucro maior. E é isso, tá? Basicamente é isso. Mas, obviamente, não é notícia muito boa ter visto ele fechando abaixo dessa região vermelha aqui. Mas, olhando pelo diário, o que que me mostra? É que me mostra que talvez, tá, galera, a gente faça um movimento, talvez de novo, perto dessa média móvel 20, e talvez de lá a gente volte a subir novamente, tá? Então pode ser um movimento aqui no curto prazo apenas, tá? Ele talvez sinta aí, vamos ver, tá? Ele tá tocando 618 aqui agora, mas não vai me surpreender, talvez a gente aqui perto dessas mínimas e daí voltar aqui para cima, tá? E aí talvez sua pergunta seja, tá, mas seu stop loss tá aqui, ó. Tá? Você vai ser estopado? Eu tô pensando o que eu vou fazer aqui, viu, galera? Se eu fecho agora, eu deixo onde está, ou se talvez eu coloco nessa mínima aqui, ó. Tá? Mesmo assim, eu vou proteger, tá vendo? Eu vou proteger ainda as posições, vou continuar positivo, obviamente. Lógico que, né, olha só a comparação onde eu estava ontem com que, né, eu vou deixar, né, tô deixando, né, voltar. Já deixei voltar aos 64 pips na minha cara. Se eu deixar voltar na mínima ali, mudando meu stop mais para baixo, eu vou deixar voltar a 116 comparado com o preço que estava ontem, tá? Mas eu sinceramente estou pensando no que eu vou fazer, tá? Eu tô nessa dúvida, se eu deixo ali ou desço aqui para baixo, tá? Nessa questão. Bom, mas, né, olhando pelo macro, ainda tá ok, tá? Eu não vejo nada muito errado aqui ainda, tá? Eu não acho que muda a tendência para baixa, só que pelo curto prazo, obviamente, as coisas não estão tão legais aqui. Tenho que confessar, né? Ter voltado aqui para baixo não foi bacana, mas, de novo, né, olhando pelo macro, o que a gente está de olho é, é mais ou menos um mercado que está em um range, tá? Então não vai me surpreender, talvez a gente voltar aqui para 786 FIB, tá? Nessa região perto dessas mínimas, para daí voltar para cima novamente, tá bom?
Somente, então, um fechamento, né, abaixo dessa média 20 do diário que me deixa acreditar que talvez alguma coisa diferente esteja acontecendo aqui nesse Dollar Yen, tá? Enquanto isso, é ok, tá? É ok por enquanto, tá bom? Então, para quem ainda não está comprado nesse par e quer estar comprado, né, fique esperto então, porque se chegar aqui perto dessa região, né, um pouco abaixo do 150,00, para mim começa bastante atenção. Você comprando nessa região, galera, colocando stop loss talvez nessa mínima do dia 15, né, o seu stop loss vai ser aqui, ó, mais ou menos 30 pips de stop, tá? E só dele voltar aqui em cima, ó, já vai ser 100, tá? Vai ter aí um risco recompensa de pelo menos 3 por 1. Então, né, por isso mesmo que para mim chama atenção, tá? Dólar australiano é basicamente aqui, né? Eu mencionei ontem que um movimento e um fechamento acima dessa linha vermelha poderia abrir portas para ele subir. Ele não conseguiu fazer isso ainda, tá? Tá tendo aqui um certo probleminha, mas aí está, né, galera? Aí está meio bagunçado, eu confesso, tá? Vocês podem ver que não está sendo assim a coisa mais linda do mundo, né? O que dá pra gente notar, obviamente, é que também, né, tá parecendo que a gente tá formando aqui topo redondo, né? Algo que, né, tem que ficar um pouco atento aqui, mas para mim, tá, galera, para confirmar um possível topo, só se caso ele talvez quebre e feche abaixo dessa mínima aqui, tá? Enquanto isso não acontece, é um par que talvez vai ficar, né, sem confirmar topo e sem confirmar reversão e vai ficar nessa samba-samba dele aí, tá? Eu sinceramente não vejo nada muito tão interessante, tá bom? Obviamente, se a gente colocar um Fib lá da alta com a mínima, provavelmente está no 38,2, exatamente. Estamos no 38,2, mas, de novo, né, é um par que ainda permanece numa tendência de alta, só que vai confirmar com esse rompimento aqui perto dessas mínimas, tá? Então fiquem atentos, obviamente, tá? Eu acho que muitos devem, talvez, quem está vendendo aqui deve vender nessa questão de que está no fundo, né, num topo redondo, certo? A gente já está fazendo, né, pivôs de baixa, e nessa região que a gente vai parar, região 38,2 e tudo mais, e aí deve colocar o stop loss, sei lá, acho que em cima dessa alta aqui do dia 23, né? Então, arriscando aqui em torno de, basicamente, tá vendo? 14 pips. Esse par, que como vocês têm notado, não tá andando tanto, né? Da mínima até essa alta, ó, ele só andou 32 pips, né? Não é tanto assim para quem está acostumado a operar ele já há bastante tempo, né? A volatilidade aqui deu uma boa baixada. Mas tirando isso, galera, não vejo nada muito interessante. No diário a gente está entre as duas médias, né? Então tudo isso você tem que ter uma certa cautela, tá? Tem pares talvez um pouco melhores para operar do que esse, mas aí está. Agora, o fechamento em cima dessa linha vermelha, tá? Começa a colocar os vendedores aí em certo risco, tá? E, né, para mudar a tendência e voltar na tendência de baixo, somente um rompimento abaixo do 65,20, na minha opinião. Beleza? Já o dólar Nova Zelândia, né, chegou nessa região de suporte, tá? Ontem eu mencionei para vocês que tinha chance da gente ir lá mesmo, e foi. Sinceramente, lá que eu mencionei para vocês que seria um preço bem bacana para uma compra, tá? Então eu comprei um pouquinho aqui, talvez poderia ter comprado um pouquinho maior do que eu comprei, mas comprei, tá? E aqui estamos, né? Lógico, tivemos uma reação bem legal dessa região, né? Inicial bem bacana, porém não confirmou fundo ainda, tá? E para mim só vai confirmar fundo com fechamento aqui em cima do 6180. Fechamento em cima do 6180 para mim confirma fundo e a gente pode estar buscando 6200 ou até aqui os topos na região do 6215, beleza? Também, basicamente é isso. Estou gostando bastante dessa reação, né? Se você não comprou lá embaixo, a melhor coisa é você esperar esse fechamento aqui em cima, pullback nessa região aqui do 6180. Aí sim, para mim faz sentido também uma compra ali. Talvez até pense em adicionar mais, tá? No caso. Mas vamos ver. Porém, boa reação até agora. Bem legal. Meu stop continua sendo aqui, galera, na mínima dessa vela de ignição aqui, ó. Tá? É exatamente aqui, ó. No 6138. Ok? Então 6138. Top de 15 pips, tá? E já estamos com aqui.
10, né? Talvez. É, 15 também. Então, beleza. Então, 1 por 1 já nessa trade, voltando aqui, ó, 2 por 1 e voltando nosso alvo ali, né? Seria, né? Ou, sei lá, primeiro grande alvo, 6200, 3 por 1. Então, é basicamente isso que a gente está pensando em fazer aqui, tá? Então, bem legal, gostei. Tá vendo essa mínima de hoje? Ó, foi bem próximo também da média 20 do diário. Olha só que legal. Então, isso aqui no macro também pode ter sido um pullback na média 20 para a gente, então, ir buscar talvez lá em cima, perto do 6240 no dólar da Nova Zelândia, tá? Mas, enfim, galera, não fique tão empolgado ainda como eu mencionei. Somente acima do 6180 que fica legal as coisas, tá? Enquanto isso, pode ser que a gente desça mais uma vez, tá? Né? Passa um calor aqui, né? Então, fique preparado para isso, tá bom? Ouro deu uma boa subida novamente aqui, né? Lembrando que ontem a gente tinha mencionado que essa alta aqui foi muito próximo desse topo, desse possível canal no diário, tá vendo? E hoje, né, galera, por a gente ter voltado mais uma vez aqui para cima, né, a gente não pode esquecer que aqui tá passando, né, como se fosse a linha do topo do canal, tá? Então, aonde está sendo essas duas altas é em uma boa resistência, eu diria, tá? Lembrando que também a gente está, né, parece que um padrão de expansão e torna-se coisas um pouquinho mais complicadas e difíceis para nós. Mas lembrando, tá, galera, que esse pulo aqui do ouro foi por causa do dólar também, tá? Se colocar o dólar index aqui, vocês vão notar que, né, pelo dólar tá caindo, né? O ouro tá sentindo força, como o euro também está e tudo mais. Então, né, para que a gente veja realmente esse ouro dando uma boa queda, precisa que esse dólar também dê um movimento para cima para colaborar, tá? Se esse dólar continuar caindo, tá? Então, se a gente continuar vendo esse dólar index caindo, é onde a gente pode ver esse ouro, né, subindo para cima e talvez rompendo essa grande região aqui, 2040, resistência, e talvez indo buscar lá o 2060 no caso. Bom, mas é isso, tá? Enfim, eu não sei, eu não discordo de quem tá pensando na venda aqui, porque realmente é uma resistência no diário, tá? Mas eu, Thiago, eu vou esperar algo melhor ou maior acontecer aqui, um sinal maior para pensar na venda, tá? Eu não vou pensar na venda só porque chegou nessa região de resistência, não, porque o ouro já não tá fácil de operar, então tem que tomar uma certa cautela aqui, sem dúvidas, tá? Então fiquem atentos. Lembrando que a mínima de ontem, tá? Realmente vai ser bem importante agora, eu diria, porque romper a mínima dela, né? Para mim pode confirmar a reversão, né? E a gente pode talvez vir buscar, né? Fundo desse talvez esse padrão de expansão novamente, tá bom? Enquanto isso, tá? Esse ouro pode ficar sambando aqui, então muita cautela, beleza? Prata, a prata conseguiu segurar, né, galera, nessa região do 618, que a gente mencionou ontem, né, que seria uma boa e gigante suporte nesse mercado. Muda alguma coisa aqui na prata? Não, não muda, tá? E para ser bem sincero, vamos ver uma coisa. Tá vendo? É como se fosse um canal de baixo também, tá vendo? Então, não muda muita coisa, tá, galera? Não tô falando que agora é tendência de baixa, de alta, desculpa. Mas que talvez aconteça. Vamos desenhar aqui, vamos desenhar novamente o que pode acontecer aqui na prata. Na prata, cenários, tá? No cenário 1, ele chega perto desse topo desse canal, essa região de resistência aqui no 22,85 e voltar para baixo de novo. Segundo cenário, de alta, né? Ele conseguir quebrar esse canal e fechar acima do 22,85, pode ser que a gente tenha mais um movimento de alta novamente, tá? Ou, tá? Cenário 3, além de tocar no canal já cair, ele já, sei lá, do nada, vem cair, quebrar embaixo, fechar abaixo do 618 e a gente ir buscar lá o fundo do range. Um desses três é o que eu acho que vai acontecer, tá? Basicamente. Então, para quem está pensando em comprar, eu acho que a compra mais segura vai ser esse fechamento e rompimento do canal aqui em cima, tá? Obviamente, você quer que isso aconteça antes das 3, 4 horas de Londres. Espero. Se você está pensando que já vai cair agora, eu também não venderia na cara aqui, eu venderia no fechamento aqui embaixo do PIB,
tá? E para mim, então, tá? Entre o 618 e o topo desse canal, eu não vou fazer absolutamente nada aqui dentro dessa região aqui, tá? Então, vou até desenhar aqui ó, um quadrado. Dentro desse quadrado é onde eu vou ficar de fora nessa prata, tá? Por um fechamento fora dele é onde fica mais interessante no caso, tá bom? Mais ou menos é isso que eu estou pensando aqui na prata, beleza? SP500, né? Correçãozinha bacana. Lembrando que a gente tocou no segundo FIB alvo ali. E desde então, está começando a fazer esse pullback. Lembrando que a vela do dia 23, né? Pode ser considerado um shooting star. Ok? Vela de ontem, vela de confirmação. Só que, de novo, né, galera? Eu não pego esses sinais contra a tendência muito a sério, tá? Eu prefiro muito, 1000 vezes mais, pegar esses sinais com a tendência, né? Com a tendência. Então, eu prefiro, em outras palavras, ver um martelo aqui na média 20, dando sinais de compra para eu pegar a tendência, do que pegar shooting star contra, tá? Por quê, Thiago? Porque a maioria das vezes, tá, o que você pode talvez ver, mesmo vendo shooting star com vela de confirmação e tudo mais, você vê o mercado não descendo muito, tipo, gatinhando e do nada, bum, tá? Então, muito das vezes acontece isso, tá? Então, algo para mencionar, beleza? Mas o que que dá pra gente fazer também é colocar um FIB ó, da mínima, alta, e o que, né? Olha só, galera, onde tá os FIBs, né? Por ter tido um movimento tão elástico, né, para cima, mesmo ele voltando aqui, ó, para 5.050, a gente vai estar ainda no 38,2. Olha só isso, né? Que loucura. 50 ainda, 50%, né? Nos 5.030, também outra loucura. Enfim, é um mercado que está muito esticado, porém, não quer dizer que vai cair. Ou a questão do negócio. Então, um pouquinho de cuidado. Eu preferia comprar tendo uma estrutura um pouquinho melhor, tá? Então, o que eu tô torcendo é que ele fique um pouco mais de tempo, tá? Talvez mais hoje, amanhã, talvez enrolando aqui, para depois, talvez a gente pensar aí um gatilho comprador ou alguma coisa do estilo, tá? Então, lógico que eu preferia comprar muito mais abaixo do que comprar aqui nessa região. Então, né? Isso que eu, né, tomaria cuidado, lembrando que a gente já quase chegou nessa região de gigante alvo, tá, cara? Então, será que essa foi alta? Não sabemos. Mesmo que não seja, tá? Lembre-se que ele fazendo uma pequena nova alta aqui, ó, já vai estar chegando nessa região vermelha do diário, que são alvos, e ali que você tem que ter já uma certa cautela, né? Sobre segurar muito posições compradoras no caso, tá? Não quer dizer que vai reverter dali, mas nunca se sabe, tá? Nasdaq, basicamente a mesma coisa, tá vendo? Parou nesse teto, tá? De resistência e tá enrolando, tá? Isso aqui, óbvio, pode ser um pré-rompimento dessa região vermelha, tá? Ok? Isso pode ser sim. Colocando o FIB aqui também, olha só que loucura, tá? Então, a gente subiu, esticado, corrigindo agora, para daí fazer, né? Como se a gente estivesse aqui, ó, mais ou menos assim, tá? Então, esse pode ser um cenário, ou um cenário ele começar a corrigir um pouquinho mais para depois subir, tá? Voltando aqui, ó, no 38,2 ou até no 50, não seria nada mal, bom? Mas, galera, um fechamento acima desse 18,050, né? Lembrando que a gente tem alvo já aqui, ó, no 18,137 e depois lá em cima. Loucura. Esse Nasdaq tá bonito, viu? Tecnicamente, essa correçãozinha dele aqui tá legal, tá melhor do que do SP500, tá? Pra ser bem sincero. Então, algo para ter em mente aí. O Dow, basicamente a mesma coisa, né? Dow já chegou numa gigante região de alvos, olha só isso. Dow já chegou num alvo, 2 FIBs gigantes, tá vendo? Esse aqui, olha só o tamanho desse alvo. Loucura, né? Então, enfim, aí está. Por isso que ele tá corrigindo, tá, galera? Então, por isso que eu falo para vocês que aquele alvo do SP500 tem que ter uma cautela, né? Porque ali a gente não se sabe que pode acontecer isso aqui, né? Ou até pior, né? O Dow até tá segurando muito bem aqui, inclusive, tá? Mas o fechamento aqui em cima, né, galera? Já abre portas, olha só. 40 mil, 41. Deus, hein? Ah. E é isso, galerinha. E é isso. A gente já olhou todos os mercados hoje, basicamente, né? Olhamos todos os Forex, os commodities, índices, tudo mais. Então, espero ter ajudado.
E desejo a vocês um ótimo dia, tá bom? E amanhã teremos aí mais um café às 8 horas da manhã, beleza? Desejo um ótimo dia, forte abraço, se cuidem, tchau, tchau.